Oi, eu sou o professor Eduardo Ferroni e hoje nós vamos falar sobre tensão elétrica. Para a gente começar a falar sobre tensão elétrica, vamos fazer uma analogia com caixas d'água e água, só para vocês entenderem o princípio disso aí. No nosso exemplo aqui, nós temos duas caixas d'água e um registro entre elas. Vocês podem perceber que uma caixa d'água está cheia, ou seja, tem um nível alto de água, e a outra está vazia. E o nosso registro está fechado. No instante que eu abrir o registro, a água da caixa d'água que estiver cheia vai começar a fluir até não existir mais diferença de nível entre as duas caixas. A que estava vazia vai começar a encher e a que estava cheia vai começar a esvaziar até o nível ficar igual. Nesse instante, ou seja, quando não existir mais nenhuma diferença de nível, para de existir esse fluxo de água. Bem, para a gente ter um movimento dessa água, foi necessário ter um desnível de água, ou seja, a pressão. O mesmo acontece na eletricidade. Para que exista o movimento dos elétrons, deve existir entre os pontos que vai existir esse movimento, uma diferença de pressão elétrica, tá? Ou chamada diferença de potencial. Então essa diferença, essa pressão exercida sobre o elétron, nós chamamos de tensão elétrica ou diferença de potencial. A unidade de medida da tensão elétrica é o volt. A tensão elétrica, então, é a pressão exercida sobre os elétrons livres para que estes se movimentam no interior de um condutor. O símbolo é o V maiúsculo e a unidade é volts. Também nós trabalhamos com tensões acima de volts, 1000 volts, megavolts e abaixo. O volt, então, nós podemos ver aqui nesse degrau central que o volt é uma escala principal. Nós temos os múltiplos. Degrau subindo superior, eu multiplico por 1000. Para cada degrau desse, eu multiplico por 1000. Kilovolt, megavolt, gigavolt. E para cada degrau desse descendo, eu divido por 1000. Milivolt, microvolt e nanovolt. Um exemplo disso, então, 13,8 kV equivale a 13.800 volts. 34,5 kV, 34.500 volts. 220 volts, se eu quiser escrever isso numa escala de kilovolts, ele é escrito como 0,22 kV. 127 volts, ele pode ser representado por 0,127 kV. O aparelho que a gente utiliza para medir a tensão elétrica é o voltímetro. Bem, o voltímetro ele tem que ser inserido no circuito e não pode influenciar no circuito. Por isso ele tem uma resistência interna infinita. Então ele deve ser inserido em paralelo com a carga. Percebam que eu coloquei em paralelo o voltímetro aí. Os cuidados que nós temos que ter com esse equipamento: ele deve ser conectado sempre em paralelo, porque se eu conectar ele em série, o circuito deixa de funcionar. Eu devo selecionar a escala, se é tensão alternada ou se é tensão contínua, porque senão ele pode danificar. E eu não posso trabalhar com ele com o circuito desligado, senão ele não vai medir nada. E não posso ficar mudando também a posição do voltímetro com o circuito energizado. Os cuidados mecânicos, é óbvio que ele não pode sofrer nenhuma queda, porque eles podem quebrar. Bem, espero que essa aula tenha ajudado os senhores no entendimento do que é uma tensão elétrica e a importância dela para um circuito elétrico. Obrigado.